Oi, pessoal, esse vídeo aqui ele é um corte. Se você quiser ver a prova da UERJ Exame Discursivo 2024 inteira, tá na descrição o link. Playlist da UERJ ou playlists específicas também tá na descrição, beleza? Vamos para a resolução? Então, questão 10, UERJ 2024, Exame Discursivo, segunda fase. Então a gente bate o olho aqui, né, vê KW, KA, questão de equilíbrios químicos. Questão 10, né? A dissolução de sais em água produz soluções ácidas, básicas ou neutras, dependendo da reação de hidrólise do sal. Então, hidrólise salina. Beleza. Considerando uma solução aquosa de etanoato de sódio totalmente dissociado, na concentração de 0,05 mol por litro, e os seguintes valores das constantes de ionização Kw da água, Ka do ácido etanóico, a temperatura de 25 graus Celsius, né? Então ele deu os valores aqui a 25 graus Celsius, essa constante muda com a temperatura, né? Sabendo que um dos íons do etanoato de sódio sofre hidrólise, então um dos íons, escreva a equação química que representa essa hidrólise. Calcule o pH da solução salina mencionada, considerando log de 5 igual a 0,7. Se o exercício deu log, vai ter que fazer alguma conta ali zoada de equilíbrio químico usando esse log ali na parte ou de pH ou de KW. Beleza, né? Então, temas das questões, né? 3 partes aí, né? Sempre da UERJ. Hidrólise salina, equilíbrios de bases fracas. Quem que vai ser a base aqui? Etanoato de sódio. O sódio em água fica ali bonitinho, não vai sofrer hidrólise, não vai reagir com a água. Já o etanoato sofre hidrólise. O etanoato, a gente vai ter que descobrir que ele é uma base fraca, tudo bem? Não foi fornecido o Kb aqui. No gabarito ele usa KH, que é constante de hidrólise, mas quando eu fiz eu usei Kb e vai fazer mais sentido para você constante básica. Então a gente vai ter que fazer a hidrólise do etanoato de sódio, ele sim, esse íon aqui, o etanoato vai sofrer hidrólise, e a gente vai ter que achar a constante dessa base, né, a constante de hidrólise também, você pode pensar assim, e ver que ele é uma base fraca. E aí tem toda uma parte de constantes de equilíbrio, equilíbrios químicos de bases fracas, que é bem clássico. Então essa parte aqui de ácidos fracos, bases fracas, é bem clássico. Só que o problema vai ser achar o KW por relação de constantes. Isso aqui o pessoal não vê direito, e aí você não iria conseguir fazer uma coisa um pouco clássica, que é essa parte de ácidos e bases fracas, porque você não tem a constante básica, você não tem o Kb. E aí, para achar o Kb, a gente usa essa expressão aqui, que a gente vai entender de onde vem, você não vai decorar, tá? Que é a constante do ácido vezes a constante da base, né? Pensando ali no ácido e na base conjugada, multiplicados da constante de autoionização da água. Então a gente vai ter que usar isso daqui para achar o Kb, e aí no final tem um procedimento ali com log, que se você for por um caminho, você meio que fica perdido, que você ia precisar do log de 2, e ele não deu o log de 2, ele deu o log de 5. Então, é uma questão difícil, tá? Se você tentou fazer, você deve ter vários momentos aí que pode travar a resolução. Então, vamos fazer com calma aqui. Vamos estudar essa questão com calma. Então, beleza. O ácido acético, pessoal, ele deu o Ka do ácido etanóico ou do ácido acético. Quem que é o ácido etanóico ou ácido acético? É esse cara aqui, CH3COOH. Só que esse sal tem ácido acético? Não, é o etanoato de sódio. Então o que a gente tem que fazer? Saber que o etanoato ele sofre hidrólise em água produzindo esse ácido acético aqui. A gente vai entender já. Coloquei as estrelinhas aqui nesses dois temas, porque geralmente a parte de equilíbrios é com ácidos fracos, não com bases fracas, então já dá uma zoada. E com log ainda, usando conta com log, zoa ainda mais, aumenta mais a dificuldade. E essa relação entre constantes, pouca gente estuda isso aqui, tá? Então vamos lá, a gente sabe que o ácido acético, o ácido etanóico é esse daqui. Vamos lá, né? Vamos por partes. Então peguei o salzinho, tô aqui com a minha garrafa de água, né? Peguei o salzinho e joguei em água. Quando eu jogar em água, primeiro eu vou fazer a dissociação iônica desse sal em água, separando os íons, e aí depois um desses íons sofre hidrólise salina. Então o etanoato de sódio sofre dissociação iônica em água. Então joguei, ó, esse é o acetato de sódio.
Ele não deu aqui, ó, nenhuma fórmula, você teria que saber isso também, né? Então, o ácido acético é o quê? CH3, esse aqui é o melhor jeito de representar ele, tá? Você não vai colocar C2H4O2, porque a fórmula molecular vai zoar. Vamos fazer na ordem aqui, ó. CH3COOH. Esse seria o ácido acético. O acetato, ou o etanoato, ele perdeu esse H+, e ficou com uma carga negativa aqui. Então ele fica, ó, CH3, COO, porque é COO, menos Na+. Então esse é o etanoato de sódio. O ânion é esse ânion de um composto orgânico, né, que veio de um ácido carboxílico. Então, esse é o etanoato de sódio, ele está sólido. Joguei em água. Joguei em água, produziu etanoato e produziu sódio. O sódio, se ele fosse reagir com água, sofrer hidrólise, ele iria formar NaOH, que é uma base forte. Então, o sódio não sofre hidrólise. Quem sofre hidrólise é esse cara aqui, que é o etanoato, que ele falou só o nome para você. Agora, em 2, eu vou fazer o ânion etronoato sofrendo hidrólise. Tá grifado por quê? Sabendo que eu escreva a equação química que representa essa hidrólise. Então, essa equação é 2. Então, agora, ó, etanoato, só o etanoato, sódio não. O etanoato reage com a água, então etanoato aquoso reage com a água. Aqui ele vai ter aquela teoria que a gente viu na questão 7, se eu não me engano, ácido-base de Bronsted-Lowry. O etanoato, ele é uma base de Bronsted. Ele vai pegar um H da água e vai formar esse cara aqui, ó, que é o CH3COOH, que é esse cara que é o ácido acético. Então, o etanoato pega um H da água e vira o ácido acético. Por que que ele sofre hidrólise e pega um H da água e forma o ácido acético? Porque o ácido acético é um ácido fraco. Então, se o ânion ou o cátion forma um ácido ou uma base fraca, aí sim ele sofre hidrólise, porque o ácido, a base fraca, vai continuar ali em meio aquoso. Se ele forma um ácido ou uma base forte, esse ácido dessa base forte já volta e volta a formar o ânion que a gente pensou que fazia hidrólise. Então só sofre hidrólise se o ácido e a base formada são fracos. Formou um ácido fraco, que é o ácido acético, o ácido etanóico presente no vinagre, que é um ácido fraco. Então sim, sofre hidrólise. Como a água perdeu um H+, sobra como H-. Então o acetato de sódio vai produzir uma solução básica. Beleza? Por que que a solução fica básica? Porque ele pegou o H+ da água, virou o ácido acético e sobrou o H-. Base de Bronsted-Lowry. Aqui a água está se comportando como um ácido de Bronsted. Produziu o ácido conjugado e a base conjugada. Por causa disso, o meio vai ficar uma solução básica. Beleza? Tá tranquilo? Tá entendendo? Vamos continuar aqui agora. Ele não me deu a constante básica, ou a constante de hidrólise, como está no gabarito, desse ânion. Eu preciso usar essa constante de hidrólise para quê? Para fazer o clássico. Qual que é o clássico? O clássico de ácidos e bases fracas é o seguinte, tem 3 partes. Então deixa eu colocar aqui na câmera inteira. Todo exercício, a maioria dos exercícios de ácidos e bases fracas é assim, tem 3 coisas. Tem a constante, tem a concentração inicial e tem as concentrações de equilíbrio. São 3 coisas. Ele te dá 2 e pede a terceira. Então, eu te dou a constante, te dou a concentração inicial, peço a constante de equilíbrio. Te dou a constante, te dou a concentração inicial e pergunto a concentração de equilíbrio. A concentração de equilíbrio, ela também se relaciona... Opa, bati aqui. A concentração de equilíbrio, ela também se relaciona com pH, pOH, pH, pOH, beleza? Então são 3 coisas. Constante de equilíbrio, concentração inicial, que foi que eu joguei em água, e a concentração quando estabelece o equilíbrio. A constante de equilíbrio eu posso achar, se eu dou as duas, né? Por exemplo, nesse tripé, te dou a concentração inicial, te dou a concentração de equilíbrio. Aí eu posso achar o Kb. Com o Kb eu posso achar uma outra coisa que é o pKa, pKb, que já está fora desse tripé, mas que eu acho a partir do Kb. No exercício, o que ele está falando? Ele está pedindo pH. No tripé não tem o pH. Qual que é o tripé? Que eu tenho os 3. Constante de equilíbrio, concentração em equilíbrio e concentração inicial. Com a concentração em equilíbrio, eu consigo achar depois o pH.
ou eu posso ter um exercício que te dá o pH e você acha a concentração de equilíbrio, mas você sempre tem que ir para esses três, beleza? Então vamos voltar aqui. Eu tô falando isso por quê? Porque você tem que ter essa ideia. Você tem que ter esses três para você ter dois e achar o terceiro. É sempre assim. E aí o que que acontece? Ele não me deu o KB, ele pediu uma coisa que se relaciona com a concentração de... Então, eu tenho tripé, só que eu só tenho uma coisa, que é a concentração inicial, ó. A concentração de 0,05 mol por litro. Então, ele me deu 1, que é a concentração inicial. Só que eu não tenho a concentração em equilíbrio, que permite eu achar o pH, e ele não me deu o KB. E aí eu vou achar agora o KB, para com esses dois, com a concentração inicial e com o KB, chegar na concentração em equilíbrio, e aí da concentração em equilíbrio, que é daquele tripé, eu acho o pH. É sempre assim, tá? Esse exercício ele é difícil por quê? Porque ele não deu esse tripé, ele só mostrou a concentração inicial e falou, se vira para achar o KB. Como que a gente acha o KB? Por essa expressão aqui. Eu poderia só pegar, colocar ela aqui e pronto. Eu vou tentar meio que deduzir ela para o corretor para ficar um pouco claro aqui. Então, o que eu falei? Parte 2. Ao lado temos a ionização do ácido acético em 3. Então, eu vou colocar a ionização aqui do ácido acético, ó, que é esse cara que ele falou. Então, o ácido acético, eu tenho o Ka, que é a constante desse cara aqui, que é a equação química 3. Ele entra em equilíbrio, produz o etanoato e produz H+. Então, eu tenho essa constante de equilíbrio aqui. E 4 é a autoionização da água, que também é a equação global de 2 mais 3. Então, vamos colocar o 4 aqui. O 4, se eu somar a equação 2, que é a constante básica, né, de equilíbrio aqui, ou constante de hidrólise, com a equação 3, se eu somar 2 com 3, que foi o que eu coloquei aqui, ó, se eu somar 2 com 3, eu chego em 4. Por quê? Vai cortar o acetato com acetato, vai cortar o etanoato com etanoato, vai ficar água nos reagentes, OH- e H+ nos produtos. Então, se eu tiver esses dois equilíbrios ali existindo, né, na solução aquosa, a equação global seria a equação de autoionização da água. E aí você tem que lembrar, se eu tenho duas equações somando para dar uma terceira, eu vou fazer K2 mais K3? Não, eu vou fazer K2 vezes K3, dando K4. K2 é a constante básica, K3 é a constante ácida e K4 é a constante de equilíbrio que ele te deu. Então, KB, que é isso daqui, ó, que eu falei para você que a gente tem que saber. KB vezes Ka dá o KW. Para não ficar decorado, vamos calcular o KB aqui primeiro e depois eu vou te explicar por que isso daqui, por que essa expressão é válida, para a gente estudar. A gente está estudando aqui. Então, K4, né, que é essa daqui, que é o dessa equação global, é igual a K3 vezes K2, não é para você somar. Você soma essas equações, você soma esses equilíbrios e você chega nisso. Só que se você soma esses equilíbrios e chega nisso, você tem que multiplicar as constantes de equilíbrio para dar a constante da equação global. E aí a constante global, né, 4 é KW, o K2 é B e o K3 é Ka. Você podia só jogar isso aqui direto, se você é só um estudante normal e não quer ficar mostrando pro corretor que você sabe as coisas. Você só podia jogar isso aqui, chegar no KB e já ir para aquela parte do tripé e chegar logo no pH. Mas é que a gente tá estudando, tá? Tenha calma. Vamos substituir os valores aqui. KW, 10 a menos 4. K, 2 vezes 10 a menos 5, porque é um ácido fraco. KB, que número vezes isso dá 10 a menos 4? 0,5 vezes 2 para dar 1. 10 a menos 9 com 10 a menos 5 para dar 10 a menos 14. Então, KB é 0,5 vezes 10 a menos 9 ou 5 vezes 10 a menos 10. 5 vezes 10 a menos 10 está falando o quê? Que esse etanoato é uma base fraca e 2 vezes 10 a menos 5 está falando que o ácido acético é um ácido fraco. Então, é uma base fraca e um ácido fraco. Então, os dois estão existindo ali em equilíbrio, tá? Na solução aquosa que você tem, porque é tudo ácido e base fraca. E aí vamos deduzir aqui por que essa expressão é válida. Se você, a gente está estudando, se você somar tudo isso daqui, o que você tem nos produtos, né? A constante de equilíbrio é a concentração dos produtos por concentração dos reagentes.
que você teria na equação global se você não tivesse cortado? A concentração desse, esse mais esse mais esse mais esse. E nos reagentes, esse mais esse mais esse. Só que aí a gente corta o etanoato e corta o ácido acético e só sobra isso. Mas se você não cortar, você tem esses 4 caras nos produtos e essas três substâncias nos reagentes. Então, qual que seria a constante de equilíbrio de 4 da equação global se eu não tivesse cortado? Seria concentração do ácido acético vezes, porque são a concentração dos produtos, vezes a concentração de OH-, vezes a concentração de etanoato, vezes a concentração de H+, dividido pela concentração dos reagentes. Concentração de etanoato, vezes concentração da água não entra, porque a água é líquida, vezes concentração do ácido acético. Esses aqui de 3 eu coloquei azul. E esses aqui esse de 2 eu coloquei azul. E esse de 3, que é roxo, eu coloquei roxinho aqui. O que é concentração de ácido acético vezes concentração de OH- dividido por isso? Essa parte aqui da expressão da equação global é o Kb. E essa parte aqui, né, a concentração de acetato vezes concentração de OH+ dividido pela concentração de ácido etanóico, é o Ka. Então, a equação global teria esses produtos e esses reagentes, aí você coloca eles na constante da equação global. O que é isso? É Kb. O que é isso? É Ka. Então, é por isso que quando você soma a equação 2 com a equação 3, chegando na equação 4, que tem essa equação aqui que você cortou, que estava igual dos dois lados, por isso que você multiplica porque fica esse cara dividido por esse cara dividido por esse, que é Kb vezes Ka. Então, Kw é igual a Ka vezes Kb, ou Kb vezes Ka, por causa disso. Deduzir uma fórmula aqui para você nunca mais decorar e saber, de onde que veio? Veio disso. A gente fez a equação global e é daí que vem Ka vezes Kb. Você podia ir direto para isso, tá? Nem precisava mostrar o 3 e o 4, eu tô mostrando porque eu tô fazendo uma resolução caprichada aqui. Agora a gente vai para aquele tripé, que é a equação de equilíbrio. O espaço que sobrou, que eu fui zoado aqui também, né? Fui um corno, fui colocando um monte de coisa super detalhada. O espaço que sobrou tá muito pequenininho. Então não dá para você colocar muita coisa ali nesse espaço que sobrou de resposta. Então eu vou fazer aqui embaixo. De forma genérica, quando a gente tem uma base, a gente tem que montar aquela tabelinha. Início, reage, forma, equilíbrio. Então, água com o etanoato, que eu estou representando aqui só com A-, produzindo OH-, e o etanoato com o H, que é o ácido acético. A gente vai montar a tabelinha início, reage, forma e equilíbrio. Não tem espaço para você montar isso no espaço de resposta. O que a gente faz? Eu vou chegar numa expressão aqui, que é aquela expressão que envolve os 3 termos. No início, a quantidade de água é absurda, não me interessa. Eu tenho a concentração inicial da base, a concentração de OH- ali da solução aquosa, 10⁻⁷, 10⁻⁸, 10⁻⁵, é bem pequena, também não considera. E dessa base que pegou H+ da água e formou ácido acético, no início é 0. Então eu só tenho a base no início. Joguei ela em água, o que vai acontecer? Vai consumir os reagentes e formar os produtos, beleza? E aí vai consumir uma quantidade de água, vai consumir uma quantidade de base, formar uma quantidade de OH- e formar uma quantidade de ácido protonado. A quantidade, como os coeficientes estequiométricos é 1 para 1 para 1 para 1, vai tirar x aqui, formar x nos produtos. Em equilíbrio, a quantidade de água praticamente não muda, porque é uma quantidade muito, muito grande. A gente vê que a água, né, substâncias líquidas, substâncias sólidas, não entram na constante de equilíbrio. E aí, o que a gente tem do etanoato? Ou da base que você utilizar? Vai ser a concentração inicial menos o que consumiu. Então, esta é a concentração em equilíbrio da minha base. A quantidade de OH- é a quantidade inicial, que era muito pequena, 10⁻⁵, 10⁻⁷ ali, se o pH está neutro, mais x, então é praticamente, não é 0, tá? Mas é praticamente 0 mais x. E a quantidade de ácido protonado, né, de ácido conjugado que vai formar é x também. Então eu tenho a concentração em equilíbrio, tenho as concentrações iniciais e vou colocar a constante de equilíbrio. Se
for uma base forte, você não pode desprezar esse x aqui. Então, se a constante é 10, se a constante é 10 a menos 2, você não pode desprezar esse x. Por quê? Se a constante é 10 a menos 2, 1% desse cara aqui, se é 10 a menos 2, é 1 dividido por 100. Se for 10 a menos 2, 1% dessa base aqui foi consumida e formou x, e aí a quantidade em equilíbrio aqui dele é 99% da inicial. Se for 10 a menos 1, consumiu 10% da quantidade inicial. Só que a gente viu que o KB é 10 a menos 10. Quando a constante ácida ou básica for 10 a menos 5 ou menor, você pode desprezar esse consumo que teve da quantidade inicial. E aí a gente vai ter que a quantidade em equilíbrio de ácidos e bases fracas é praticamente igual à concentração inicial. Então essa é a tabelinha clássica. Quando for 10 a menos 5, o que você está falando? Que só uma molécula, 10 a menos 5, uma molécula em 100 mil reagiu. Então é como se eu tivesse assim, ó, vamos supor que é 10 a menos 5, só que é bem menor, é 10 a menos 10. Se for 10 a menos 5, eu tenho 100 mil inicial, e no equilíbrio eu tenho 999.999. É praticamente a mesma coisa, que é o 10 a menos 5. Se for 10 a menos 10, é igual. Tá, tudo bem? Eu nem sei. Consumiu 1 em 1 bilhão, né? Porque seria 10 a menos 9. Então, quando é menor o K ou o KB que 10 a menos 5, você pode fazer esse desprezo aqui. Constante de equilíbrio, o que é? Concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. A água não entra porque está líquida. Então fica concentração de OH-, concentração de HA, dividido pela concentração de A-. Aqui que entra aquele tripé que eu te falei, que a gente tem que chegar nele sempre, quando envolve ácidos e bases fracas. A concentração de OH- e de H+, elas são iguais. Então a gente vai substituir OH- e HA por x, vai ficar x ao quadrado. A concentração em equilíbrio do etanoato ou da base fraca, ou quando você fizer do ácido fraco, essa concentração é praticamente igual à concentração inicial. Aqui que entra o tripé. 3 termos. KB, termo 1, concentração em equilíbrio da base, concentração em equilíbrio de OH- e do ácido conjugado, e a concentração inicial. Então eu tenho 3 termos, eu sempre tenho ácidos fracos e bases fracas, você sempre tem que chegar numa expressão desse tipo, que você tem KB, concentração em equilíbrio e concentração inicial. Se eu tiver esses dois, eu acho KB. Se eu tiver esses dois, eu acho a concentração em equilíbrio. Se eu tiver a concentração em equilíbrio e o KB, eu acho a concentração inicial. Então é esses 3. Tem esses 3, eu tenho que ter 2 para achar o terceiro. Você entendeu agora? Da onde que aquela coisa estranha que eu estava falando? Então, como não tem espaço para eu fazer isso, eu vou colocar isso aqui na forma de texto e vou pôr essa expressão direto aqui no espaço de resposta. Então, como que você coloca aquilo ali em forma de texto? Parte 3 agora, né? Para a gente chegar no pH. Como o KB é muito baixo, KB é muito baixo, é uma base fraca. Então, nós temos que a concentração inicial, que é igual a 0,05 mol por litro, é praticamente igual ao TIL, praticamente igual à concentração em equilíbrio. Beleza? E essa concentração inicial, ela é muito maior que as concentrações em equilíbrio do ácido acético e do OH-, que eu estou chamando essas duas aqui de X. Beleza? Então, tudo aquilo ali da tabelinha, eu fiz em uma linha aqui para caber no espaço de resposta. Então, a concentração inicial praticamente não muda, e os dois em equilíbrio eu chamei de X. Constante de equilíbrio, que é o K2 aqui, ou a constante básica, ou como está no gabarito, KH, que é a constante de hidrólise, né? Porque é uma hidrólise. É a concentração dos produtos, concentração do ácido etanóico, concentração do OH-, dividido pela concentração do etanoato. Esses dois aqui eu chamei de X, então eu posso colocar KB, que eu calculei aqui, ó, o KB que eu tenho. Esses dois eu chamo de X, aí vai ficar X ao quadrado, e a concentração em equilíbrio do do etanoato é igual à concentração inicial, que é 0,05, que é 5 vezes 10 a menos 2. Viu só?
três coisas, ó. 1, 2, 3. Tenho duas, acho a terceira. Vamos achar o x? Aí pego isso, passo multiplicando, fica 25 vezes 10 a menos 12. 25 vezes 10 a menos 12, tiro a raiz. Raiz de 25 é 5. Raiz de 10 a menos 12, né? Porque passou multiplicando, é 10 a menos 6. Então, a concentração de ácido acético, a concentração de OH- é 10, é 5 vezes 10 a menos 6. Aí aqui tem um jeito, tem um caminho errado que você pode adotar. Esse exercício ele é difícil. Qual que é o caminho errado que eu fiz? Eu falei, putz, eu não tenho log de 2. É você pegar essa concentração aqui de OH- e usar no KW. Então, KW é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Eu quero achar a concentração de H+, para achar o pH. Aí eu posso fazer isso usando essa expressão aqui. KW é isso daqui. KW, 10 a menos 4. Concentração de H+, não sei. Concentração de OH-, 5 vezes 10 a menos 6. Concentração de H+, 2 vezes 10 a menos 9 mol por litro. Aí eu vou calcular o pH disso daqui. Eu precisaria do log de 2. Então foi o que eu falei no começo do vídeo. Se ele tivesse te dado como informação log de 2, você teria que fazer isso e aí calcular o pH da concentração de OH+, usando o log de 2. Aí você ia usar o log de 2, log de 10 a menos 9 e chegava. Ele não te deu o log de 2, ele te deu o log de 5. Se ele tivesse te dado o log de 2, você teria que ir por esse caminho aqui. Como ele te deu o log de 5, você vai ter que calcular o POH. Zoado, né? Então, POH é menos log da concentração de OH-. Qual que é a concentração de OH-? É isso daqui. Então, POH é menos log de 5 vezes 10 a menos 6. Log do produto vira o quê? Log da soma. Então, fica menos log de 5 mais log de 10 a menos 6. Então, POH é igual log de 5. Aí ele te deu. Log de 5 é 0,7. Log de 10 a menos 6. Log de 10 a menos 6 é menos 6. Menos 6 mais 0,7 dá menos 5,3. Menos 5,3 com menos, que ficou aqui na frente da fórmula do POH, menos com menos dá mais 5,3. Então, o POH dá para calcular. O POH dá para calcular porque ele deu log de 5. Então, o log de 5 foi fornecido. Se fornecesse log de 2, você teria que ir por esse caminho aqui de baixo. Agora, com o POH, a gente usa essa expressão aqui que é muito conhecida, que é 14 é igual a pH mais POH. Da onde que vem essa expressão? Vem do KW é igual a concentração de H+, vezes concentração de OH-. Você tira o menos log dos dois lados, aí essa expressão aqui vira isso, beleza? Isso a 25 graus Celsius. Então, 14 é igual a pH mais POH, que é igual a pH mais o POH, eu calculei de 5,3, substituo aqui. pH, então, é 8,7. Difícil, hein? Zoado. Eu acho que era até melhor, eles deram só o log de 5 aqui, para todo mundo ser obrigado a ter que fazer esse caminho, tá? Se eles dessem o log de 5 e o log de 2, os corretores iam se lascar, porque aí eles iam ter que ver se você fez esse caminho ou se você fez o outro. Então eles já deram só o log de 5 para você ser obrigado a fazer esse caminho, para eles ver todo mundo fazendo o mesmo caminho para facilitar na correção. É bem provável que foi isso. Difícil. Vamos dar um zoom out aqui. Você vê que ficou bem apertado aqui o espaço de resposta. Hidrólise de ânions, produzindo aqui ácido fraco, conhecer quem que sofre hidrólise. Saber essa expressão aqui, né, que KW é igual a Ka vezes Kb. No gabarito tá o Kb como KH, constante de hidrólise, mas eles não poderiam dar errado se você usasse como Kb, tá bom? A parte clássica aqui de ácidos e bases fracas, só que aí você chega num valor de OH- zoado, que você vai ter que fazer conta de log, e aí, fazendo a conta de log, você usa essa outra expressão para chegar no pH. Sem dúvida, a questão mais difícil da prova. A questão 9 era difícil? Era. Mas essa daqui, ela tem vários lugares para você se perder, errar. Então essa daqui é mais difícil que a 9, mas a 9 é bem difícil também. Sugestões, né? O que resta aqui? Você fazer a playlist para você
fazer a playlist de equilíbrios químicos, né? Tem cálculo de pH com KW, com diluição, e outros exercícios de hidrólise salina para você saber quais ânions que vão sofrer hidrólise salina. De indicação eu vou deixar para você um exercício de KB que adota esse tripé, né? Concentração e equilíbrio, concentração inicial e constante básica, sem você ter que fazer cálculo com log, sem ter que achar o KB, um exercício mais tranquilo. Treina com esse daqui, se você teve dificuldade com esse. Vê se no mais tranquilo você vai conseguir fazer, tendo duas informações e achando a terceira, tá? Então esse daqui de segunda fase da Unesp. E esse exercício aqui, se você quiser ver eu passando vergonha falando inglês, que é um exercício da Unicamp, segunda fase, interdisciplinar, de inglês com equilíbrios químicos. E aí ele aborda essas expressões de KW fora da situação de 25 graus Celsius. Então a gente fala assim, o KW é 10 a menos 14, a 25 graus Celsius. Se você tiver outras temperaturas, você tem outros KWs e aí você tem outros pHs. pH 7 é neutro, só 25 graus Celsius. Esse exercício aqui é bem doido. A 5 graus, água a 5 graus, água a 100 graus, o pH neutro não é mais 7. E aí essa questão explora isso de um jeito bem interessante. Dá uma olhada lá, se você achou essa daqui tranquilo, vai para essa que ela é zoada também, beleza? Se você quer treinar uma coisa mais fácil, vai para essa questão aqui da Unesp, para você não treinar exatamente o que a gente fez aqui. Beleza? Legal. Terminamos a prova